Olá, mais uma vez estamos aqui para fazermos o segundo vídeo sobre o tema Deus está no controle, ou Deus está no controle. Para isso eu vou fazer uma recapitulação do primeiro vídeo em alguns slides, para que tenhamos mais um argumento para nós descartarmos a ideia incorreta sobre esse assunto. Se você assistiu o primeiro vídeo, verá que tem alguns argumentos que, na minha opinião, são razoáveis para nós entendermos esse assunto de Deus está no controle, ou responder a pergunta Deus está no controle. Se você, por acaso, quiser gostar, dê o seu like, ou contrário, dislike, e inscrever no nosso canal, para que possamos abençoar mais vidas. Vamos lá? Eu disse no primeiro vídeo as seguintes coisas, que a nossa religiosidade no Brasil tem sido muito influenciada pelos deterministas e os fatalistas. O determinismo que os deterministas eles usam, e os fatalistas, eles vão alterando conceitos e interferem na interpretação das Sagradas Escrituras. São interpretações que vão se espalhando, parece um pouco confortável o conceito usado por esse comportamento, o conceito usado pelo determinismo e o fatalismo. O nosso protestantismo, o catolicismo e as religiões afro-brasileiras, eles têm muito em acreditar em destino, acreditar que há um roteiro escrito, há uma agenda secreta da divindade. Os evangélicos costumam usar que Deus está no controle de tudo. Então, essa expressão destino não é muito usada pelos evangélicos protestantes por conta de ser parecido com uma doutrina espírita, de que temos karma, sina, essas coisas todas. Mas vamos juntos refletir sobre isso. Por que eu afirmo que alguns de nós acreditamos em destino, ou usamos a frase Deus está no controle e até controle de tudo? Pelas frases do dia a dia. Eu já mencionei essas frases no primeiro vídeo, mas vamos em frente. O que tem que ser, será. Pastor, todo mundo tem o destino que merece. Pau que nasce torto, morre torto. Ninguém foge do seu destino. Deus sabe o que faz. Se tinha que ser, melhor deixar quieto. Deus está no controle. Foi da vontade de Deus que isso acontecesse. Não se pode lutar contra o destino. Todas essas frases têm a ver com destino, de fato. Acreditar que em destino é dizer que Deus está controlando tudo. Eu tenho alguns motivos, já listei no primeiro, agora eu vou designar um, ok? Eu acredito em destino, e se para eu acreditar em destino, em predestinação, falei muito disso no primeiro vídeo, eu tenho que me resignar, eu tenho que me amofinar, me conformar, e dizer, vou levando a vida leva eu, vou chutando lata, porque não tem outro jeito. Tenho que me resignar. Você sabe o que significa resignar? Resignação não é uma palavra boa, é uma palavra ruim. Resignação não é virtude, ok? E para eu afirmar que Deus está no controle de tudo, me resta isso aí, resignação. Ok? Para ser mais claro, resignação é você se entregar à vontade de outro. É acatar sem reclamar o que o outro impôs sobre você. Bom, até as duas primeiras linhas é um tanto bíblico. Mas há uma linha muito fininha, preste atenção na terceira linha. É aquele que se submete pacificamente ao que a vida traz. Quero ficar com esse conceito. Abre mão do direito de lutar. Se está escrito e determinado por Deus, o que vou fazer?
Aí as pessoas chegam a dizer, eu estou cumprindo um karma, eu tenho que me resignar, essa é minha sorte, eu não tenho mais o que fazer. Aí começo a citar novamente as frases, essa que nós fizemos agora no começo. E aí começa a repetir em cada nova situação, em cada confronto, em cada situação que fugiu do controle, em cada problema, problema na saúde, problema na família. E aí tem que começar a citar essas frases, não tem jeito. Mas presta atenção no que eu vou dizer. Deixe-me esclarecer. Existe uma diferença entre aceitar e resignar. Tem momento que eu preciso aceitar. Ou eu aceito, ou eu me violento. Alguma fatalidade na vida? Quais são as coisas que podem nos vir? Todas as dificuldades que também já listei agora há pouco. Eu não posso parar, eu tenho que dar a volta por cima, sacudir a poeira, pedir ajuda, não me conformar, aí eu concordo, lutar, toda honestidade, humildade, fidelidade. Qualquer dificuldade que se por acaso vir à sua vida, na sua saúde, na família, se perdeu o emprego, não tem que se conformar. Tem que dar a volta por cima, levantar a cabeça e ir em frente. Até mesmo me lembrei agora, vou completar 60 anos no dia 1º de junho agora, e eu vou fazer 58, e se eu pensar que eu tenho 20 anos de idade, eu sou uma pessoa que não estou tentando ver a realidade e aceitar a vida. O homem com mais de 60 anos, uma mulher com mais de 60 anos que se comporta como um adolescente, é muito ridículo. Ele precisa encarar, aceitar a realidade da sua idade. Coisa simples. A Bíblia nos chama dentro da nossa realidade que eu tenho que aceitar e não me resignar a ela. Seja lá qual for a sua situação, tem que dar a volta por cima, tem que aceitar. Você não pode ser jogado à resignação. Perdeu um filho num acidente, teve uma filha que morreu, uma separação. Tem que dar a volta por cima. Tem que procurar dar significado na vida de novo. As viúvas devem procurar uma associação de viúvas, por exemplo. Existem muitas associações de mães que perderam filhos. Tem muito grupo de autoajuda para a gente poder continuar e aceitar a realidade e enfrentá-la, virar a página. Nós precisamos não nos conformar com o que está acontecendo e fazer a nossa parte no planeta, na sociedade. Tem muitos rios poluídos, eu tenho visto muita gente despoluindo. Eu já começo dentro de casa separando o lixo reciclável. Alguns já têm plantado árvores. Arrumar a casa, dar uma aparência melhor na casa, isso traz alegria. Eu não posso me resignar, não posso me amofinar, passar o resto da vida resmungando, porque não pode fazer nada. Resignar é criar uma luta interna com alguém. E esse alguém pode ser Deus, o Todo-Poderoso. Você pode ficar chateado com ele, perdão, porque ele impôs sobre você e você não aceita e você não faz nada. Então não tem jeito, já é uma sina, já é um destino. E aí você fica amofinado, chateado com Deus, revoltado com Ele. Por isso eu disse no primeiro vídeo, volto a lembrar, que nessa semana de pandemia, nesses dias de pandemia, pessoas estão questionando Deus, porque muitos estão dizendo que é Deus quem mandou essa pandemia. E aí começa a brigar com Deus, e aí sabe que não pode brigar com Deus e fica nessa luta.
Por que Deus fez isso comigo? Por que Ele dirige a minha vida assim? Por que assassina? Isso não é possível. E aí começa a fazer sacrifícios para Deus, acendendo vela aqui, acendendo vela ali, para ver se a situação muda. Mas não pode mudar porque já foi escrito. Aí fica uma angústia nas pessoas, lutando com resignação. Eu não creio em destino, eu não creio em predestinação, porque eu tenho que ficar resignado. Mas preste atenção daqui para frente o que eu quero te falar. Se você crê em destino e predestinação, você é obrigado a aceitar os genocídios, você é obrigado a aceitar as catástrofes, você é obrigado a aceitar a miséria, as injustiças terão que ser normais e necessárias para você. Eu não posso me revoltar porque considero inaceitável. Por quê? Está escrito. Veja só o que alguns calvinistas escreveram. A Bíblia ensina que Deus controla todas as coisas, inclusive o bem e o mal. Eu não quero dizer com isso que Deus permite o mal, mas é causa de tudo. Por isso ele endurece o coração dos homens para eles praticarem coisas detestáveis, para criar uma lousa negra, para com giz demonstrar a bondade dele. Absurdo. Eu confesso para você que esse Deus mais parece um diabo do que Deus. Preste atenção, ele continua. O pecado de cada criatura foi planejado e decretado por Deus para levar essa pessoa para o inferno. Da mesma forma que o pecado do eleito foi planejado e decretado por Deus para que ele revele ao mundo como Deus é bom e ele vá para o céu. A palavra eleito aqui quer dizer que antes da fundação do mundo o seu roteiro já foi escrito, que você vai ser salvo. Dura saber se você é um deles, um dos perdidos ou um dos salvos. É claro que se você crer que tudo está determinado por Deus, de eternidade passada, você deverá acreditar que as atividades dos facínoras, dos nazistas, que passaram pela terra por todos os más, ou por todas as más pessoas, foi planejado e foi decretado por Deus. Até mesmo aquele estupro de uma menina num terreno baldio, Deus decretou e planejou aquele momento cruel para aquela menina. Os craqueiros da rua de São Paulo, lá das avenidas, da Cracolândia, por exemplo, o viciado que é vítima de um traficante, isso aconteceu por um decreto e planejamento de Deus. Volto a lembrar da pandemia do coronavírus, acontece por decreto e planejamento de Deus. Preste atenção. As mortes, no dia que estou gravando esse tema, eu tenho aqui o dado do dia 14 de maio, hoje é dia 16, são cruéis. Veja aí na tela quantas mortes já aconteceram, quantos confirmados e quantos recuperados. Se a maldade humana já foi planejada e decretada por Deus, nós somos vítimas dele. Eu vejo particularmente que não há mão de Deus, pelo contrário, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Deixe-me citar um autor desconhecido, ou melhor, conhecido, né? Desconhecido talvez seja o segundo autor que eu vou citar, mas esse conhecido, que algumas pessoas leem ele, mas não separam a teologia dele. É o livro Vida com Propósito, de Rick Warren. Ele disse assim: Deus determinou cada pequeno detalhe de seu corpo, ele deliberadamente escolheu a sua raça, a cor da sua pele, a cor dos cabelos e todas as características físicas que você possui. Deus, ele fez o seu corpo sob medida. Ok? Ele fez tudinho, já decretou tudo. E a mulher que foi estuprada e engravidou de um estupro, foi perguntado para o Rick Warren. Olha só o que ele respondeu. O propósito de Deus é tão perfeito que levou em conta o erro e o pecado humano.
Deus queria que assim fosse. Foi Deus quem planejou o estupro e a violência e a gravidez naquele momento. Eu estava lendo vários livros sobre o assunto, sobre propósito, vontade de Deus, e cheguei num autor que talvez você não conheça, que eu falei que seria o segundo. Eu li num texto de Ricardo Mundin. Ele cita esse autor e ele cita esse conteúdo. Nesse segundo estágio da minha chegada da compreensão como Deus opera em nossas dificuldades e por meio dela eu passei a notar que algumas coisas más também são realmente boas e como tais esses males são de fato ordenados por Deus. Você pensa que é mal, mas na verdade é bem. E se é um bem, Deus ordenou esse bem disfarçado de mal. E ele continua. Vista no seu todo, as escrituras asseveram, presumem ou implicam que Deus ordena todas as coisas, incluindo o mal natural e moral. Isto é, Deus na eternidade planejou as tragédias no mundo atual. O ensinamento bíblico é que Deus ordenou, desejou e planejou todas essas coisas que acontecem nesse mundo antes da criação do mundo. Deus é a causa primária e a explicação última de tudo que acontece. Com esses textos, meus irmãos, veja a minha dificuldade. Talvez você não tenha essa dificuldade de crer que Deus está no controle de tudo. Ok? Eu não tenho essa facilidade de acreditar. Eu não consigo usar essa declaração tão corriqueira no meio evangélico. Quando aconselho, quando vou falar de um luto, de uma dificuldade. Eu confesso que eu não sou pessimista, ou qualquer coisa que você queira caracterizar. Mas o que vejo nas Escrituras é um mundo em caos, um Deus que sofre pelo mundo, e ele veio nesse mundo para redimir esse mundo, e quando ele veio aqui, ele chegou aqui e chorou diante da morte. Ele não gosta de morte. Deus detesta a morte. Olha, eu vou te lembrar uma coisa que me veio à memória, não está no meu roteiro. Tem uma passagem bíblica no Antigo Testamento que diz que preciosa é a morte dos seus santos aos olhos de Deus. Não é que ele gosta, troca essa palavra preciosa por custou caro aos olhos de Deus a morte dos seus santos. Ele não nos fez para morrer. O pecado trouxe a morte e o Senhor Deus dá a volta por cima, sacode a poeira e resolve o problema da morte. Todas as vezes que morre alguém, Deus fica chateado e chora. Quando Jesus veio aqui na terra, ele ensinou a gente a orar o Pai Nosso. Ele disse assim: vocês, mulheres e homens de bem, dobrem seus joelhos e clamem: Pai Nosso que está nos céus, faça a sua vontade aqui na terra também. Venha sobre nós o teu reino, porque aqui é outro reino. As pessoas vivem diferente. Aqui neste mundo, ó Pai, a sua vontade não é feita. E por que eu digo que tudo que acontece aqui é de acordo com a vontade de Deus? Sai dessa agora. Venha fazer aqui na terra a tua vontade, porque ela não é feita, Pai. Tudo que está acontecendo aqui não é a tua vontade. O Senhor não gostaria disso. O Senhor não quer isto. Essa ideia de que Deus existe, tudo faz sentido, e tudo se encaixa nos propósitos de Deus, e tudo é da vontade de Deus, não encontra eco no meu coração, não encontra apoio no meu coração. E eu confesso, nem nas Sagradas Escrituras, eu não consigo ver isso. Ainda quando vejo profetas de Deus discriminando a atitude dos homens, desde o Antigo Testamento, eu tenho um exemplo, Jeremias, capítulo 44, 4 e 5, eu enviei os meus servos, os profetas, para que dissessem, não façam essas abominações. São detestáveis, mas as pessoas não me ouvem. Olha, Deus fica lá no céu pedindo, não faça isso. Eu não gosto disso. Vocês estão matando, vocês estão trazendo dificuldade. Faça a limpeza para que não crie bactérias.
Eu não consigo aceitar um Deus que é parceiro da maldade, cúmplice do estupro, que fica assistindo tudo dizendo, deixa essa maldade acontecer porque eu preciso da maldade para valer o meu amor a pena, para que o meu amor saia em evidência. Não me leve a mal, por favor. Dizer que Deus está no controle, eu confesso para você, particularmente, que é uma visão maligna. Eu não creio em destino e predestinação, mas creio num Deus que está escrevendo uma história conosco que reine, para que a justiça reine. Ele nos convida a transformar o mal em bem. Ele transforma os maus em bons. Não é para ser assim, tem que ser diferente. Olha só, sabe o que eu vejo nas Escrituras? Um plano de salvação para o ser humano. Justificação, regeneração e adoção, seguidos de arrependimento e fé. É assim que Deus quer trazer de volta a terra e os seres humanos. É uma mudança de 180 graus. E acontecendo isso, as pessoas vão mudar e a vontade de Deus poderá ser aumentada aqui na terra, quando nós temos mudanças de conceito e mudanças de caminho. Quando você faz a mudança e você volta 180 graus, o esclarecimento de ideias acontece. A mudança que você faz não está determinado já no céu. É você quem decide isso. Você precisa mudar os caminhos. E se fizer isso, as coisas vão mudar. Deus espera que você atine e mude os resultados para melhores. Deus te convida a ir a Ele para escrever a história e fazer a vontade dele acontecer a quatro mãos aqui. Isso que a Bíblia chama de novo nascimento. É viver uma vida com propósitos divinos. A chamada do Evangelho é mude o caminho. Travou o meu. Um momentinho. Preciso do seu tempo. Lidar com equipamentos é difícil. Mas agora o Efésios não vai. Foi. Que bom, obrigado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Eu ia para um caminho, o caminho da perdição, do inferno, automaticamente por conta das minhas decisões. Agora eu vou em outra direção. Colossenses capítulo de número 2, versículo 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, cravando-os na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deixa eu ver se tem mais. Não tem mais um versículo mais adiante. Então você não pode crer em destino. Porque eu não posso escrever uma história para mim se eu acreditar em destino ou predestinação. Deus permite a gente mudar a história. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova. E que está saindo à luz, porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Evangelho é chamada de Deus para que nós possamos escrever uma nova história com Deus. Alguém usou uma ilustração que se você já gastou todas as páginas do caderno, ele te dá um caderno novo. Para Deus nunca é tarde demais. Ouça uma frase: nada está selado, carimbado e registrado. Deus não assume o controle, sim o compromisso, e Ele é fiel. O que define o justo não é quantas vezes ele cai, e sim quantas vezes ele se levanta. Portanto, não existe destino, não existe predestinação calvinista. Não está escrito nas estrelas, não está escrito no zodíaco, não está escrito em lugar nenhum. Fique comigo,
com esse pensamento. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.